你好，你们好，大家好，我是Luan. Então, eu sou o Luan e hoje eu queria falar um pouquinho sobre meses e dias da semana. É um vocabulário bem tranquilo, bem simples e é uma coisa importante para a gente continuar nosso aprendizado. Vamos lá? Bom, então aqui tem na verdade quatro, né, caracteres, três palavras que vão ajudar a gente a começar a entender como que a gente vai dizer os meses e os dias do ano, os dias da semana em chinês, tá bom? Então esse aqui é o yue, olha lá, yue. Yue é o nosso mês, significa mês, yue, ok? Essas duas palavras aqui têm o mesmo significado, são formas diferentes de falar semana. As duas vão servir como semana, tá? Então isso aqui é uma zhou, zhou, lembra o ZH, tem aquele som de J retroflexo, né? Zhou. E aqui eu tenho xinqi, xinqi. Essas duas palavras significam semana. Xinqi é um pouquinho mais formal, talvez numa escrita um pouco mais formal vai aparecer mais xinqi, mas o zhou é bastante utilizado na linguagem oral, no dia a dia, talvez por ser mais curto, né, um caractere só e não dois. E assim, é bem simples daqui pra frente, não tem muito segredo nenhum em relação aos meses nem os dias da semana. Vamos primeiro com os meses, que é mais fácil. Inclusive eu já citei num outro vídeo. Os meses do ano, na verdade, é só yue mais um número, que é o número daquele mês. Então é basicamente isso. Os meses em chinês não tem um nome próprio, um nome especial para cada mês. É só o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4 e assim por diante. Então, por exemplo, como é que eu falo janeiro? Yue. Não, desculpa. Esse número vem na frente. Yue é janeiro. Yue, fevereiro. Yue, março. Yue, abril. E assim por diante. No outro vídeo que eu falei, usei o meu aniversário como exemplo, né, para ensinar a data. Eu faço aniversário em agosto, né? Então eu vou colocar aqui um Yue. Não sei se eu não falei sobre isso no vídeo dos números. O Ba, ele é assim mesmo o caractere, tá? Tem esse espaço aqui que eu não junto os dois traços, eles ficam assim, tipo um pouco separados do outro. É o 8. Ba Yue. É assim. Aí lembra como é que eu falo 10, 11, 12, né? O 10 é o shi, né? Aí se eu quiser falar 11, eu ponho um na frente. Então, xi, i. 12. Xi, ar. Claro, se eu for escrever mesmo em chinês, eu não posso fazer tudo apertadinho assim, né? Tem que fazer mais bonitinho, assim, cada um no seu quadrado, né? Então, xi, ar, yue é dezembro, né? Então, 12 mês, certo? Certo. O que acontece? Os dias da semana vão ter a mesma lógica, tá? Não tem nomes específicos para os dias da semana. Só que eu vou colocar o número depois do zhou ou depois do xinqi, é diferente. Então, janeiro é i yue, eu ponho esse i na frente do yue. Para falar o primeiro dia da semana, eu vou dizer zhou i ou xinqi i. Aí, qual é o primeiro dia da semana? Isso é uma dúvida, né? Qual é o primeiro dia da semana? Bom, comercialmente, enfim, a gente já está acostumado a lidar com a semana começando na segunda, certo? Mas então por que a segunda chama segunda e não primeira? Enfim, tem uma questão histórica, não sei se todo mundo já sabe disso, mas tem uma questão histórica, religiosa que envolve isso, né? Por que no Ocidente, em muitos países, e até na língua portuguesa, a gente considera o domingo como se fosse o primeiro dia da semana? Isso é uma questão do cristianismo, enfim,
Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo, domingo fica considerado então o primeiro dia da semana. E ele é um dia de descanso, porque ele tem a ver justamente com essa coisa da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nada disso tem a ver na China. Isso é uma história que nós criamos, que nós temos no Ocidente, por isso que a gente tem a segunda. Isso vai causar uma confusãozinha na hora de aprender o chinês para nós que falamos português. Porque para chinês, na China, que você está completamente fora dessa história cristã, não tem por que você imaginar o domingo como primeiro, segundo e tal. Então, a semana começa na segunda-feira. Então, eles consideram a semana, a segunda, o dia 1. Então, como é que fala segunda-feira em chinês? Zhou yi ou Xing Qi Yi é segunda-feira. Então, para mim, pelo menos, funcionava sempre fazer essa associação com os números, diminuindo o número para o chinês. Então, se é segunda-feira, que nos remete a 2, então eu sei que no chinês é o 1, é Zhou Yi. Terça-feira, que nos remete a 3, eu sei que é o 2. Então é Zhou Er, que é o segundo dia da semana, né? Quarta-feira nos remete a 4. Eu sei que em chinês então vai ser 3. Zhou San. Quinta-feira nos remete a 5. Eu sei que em chinês vai ser 4. Zhou Si. Sexta-feira a mesma coisa, 6. Em chinês vai ser 5. Zhou. E aí vai continuar no sábado, porque, de novo, eles não têm essa lógica histórica cristã do final de semana. O sábado vai ser o Zhou Liu, é o dia 6. Zhou Liu. E aí, o que acontece? A gente tem na hora que vai falar do domingo, tem sim uma pequena diferença. Ele não é considerado o primeiro dia, como na ideia cristã, mas ele tem ele é um dia especial de qualquer jeito, não sei porquê, mas é. Então, mesmo no chinês ele vai ter uma forma diferente de ser pronunciado. Eu tenho esses dias de segunda a sábado, como dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, no chinês. E aí, para falar de domingo, eu vou usar uma outra terminologia. Eu não vou usar dia 7, não. Então, os números aqui eu usei do 1 até o 6. Legal? Legal? Como é que é domingo em chinês? Então, lembra da palavra zhi, que significa dia? Então esse é o zhi. Uma outra palavra que às vezes, em determinados contextos, também vai significar um dia, o período de um dia, é a palavra tian. Eu tenho zhi e eu tenho tian. Olha que interessante. Várias palavras que a gente está aprendendo que no chinês moderno tem uma relação direta com essa coisa de tempo, de data, de períodos de tempo. Essas palavras têm origem nos astros, no céu, alguma coisa assim, né? A palavra yue, que a gente está aprendendo, que significa mês no chinês moderno, ela também tem uma simbologia e ela significa lua no chinês antigo. Ela tem a simbologia da lua, né? Quer dizer, o período de uma lua é praticamente o período de um mês, é assim que se fazia o calendário chinês, né? Que, enfim, lua é um mês, né? Zhi, que a gente aprende que é um dia, na verdade esse caractere aqui, ele tem a simbologia do sol. E em alguns aspectos ele pode representar o sol, mas hoje em dia a gente usa ele mais como o dia, né? Que é um período em que a Terra dá uma volta, enfim, que ela dá uma volta em si mesma, mas a gente passa pelo Sol, enfim, é isso. Zhi é Sol, mas também é dia. E Tian, ele é um caractere que representa o céu, né? Ele tem o significado de céu em algumas situações da língua chinesa. Mas quando a gente está falando de tempo, de datas, não sei o que, a palavra Tian tem a ideia do dia, tá bom?
Então, mesmo, olha que interessante, né? Astros e tudo mais que acabaram se transformando nos períodos temporais da língua. Como que eu vou dizer então domingo? Eu vou usar a palavra dia, tipo o dia, sei lá, especial da semana. Eu vou adicionar esse, só que é um pouquinho diferente, tá? O Joe, ele só pode acompanhar o R. Então, se eu escolher o Joe para falar de domingo, eu vou falar Joe R. Joe R. Já o Xinqi, ele pode acompanhar os dois. Ele pode acompanhar o R ou ele pode acompanhar o Tian. Então, como é que eu falo domingo? Xinqi R. Xinqi Tian. Xinqi R. Xinqi Tian. Ou Zhou Ri. Zhou Ri, Xinqi Ri, Xinqi Tian. 3 formas de eu falar domingo. Então, domingo é o único que eu não vou usar um número, né? E é isso, né? Um número com yue, né? Yue, 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 vai determinar os meses do ano e os dias da semana com um número depois. Zhou yi, xinqi yi, zhou er, xinqi er, vão representar a segunda, terça, quarta, assim por diante. E o domingo, zhou ri, ou xinqi ri, ou xinqi tian. E esses são os dias da semana e os meses do ano. E é isso aí. 再见. Até mais. Bye bye.